A cidade de Andradina já revelou grandes atletas na natação. Entre eles, o maior destaque é Ricardo Prado, que em 1982 sagrou-se campeão e recordista mundial na prova dos 400 metros nado medley, em Guayaquil, no Equador. Por uma parceria que sempre deu muito certo entre a APAN e o ATC, a cidade continua obtendo resultados excepcionais em todas as participações dos atletas andradinenses em competições regionais, estaduais e nacionais e até mesmo internacionais. Para falar sobre as conquistas dos atletas da natação de Andradina, nossos convidados do programa Ponto de Encontro de hoje são o técnico Jonilson Avelino da Silva, o Careca, e o presidente da APAN, Carlos Valdemar Pereira Pinto. Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Ouça! Na memória 1 do seu rádio. Cidade. E na sua cabeça também. Quem espera alcance, eu tô pensando em você. Eu sou Ouça Cidade. Do sertanejo. O sol rachando. Ao pop. Do rock. Vamos nos permitir. Ao pagode. Chego chegando. A melhor em primeiro lugar. Cidade. Repórter Barra Pesada. O repórter mais bem informado de Andradina e região. Cadeia nele, cana nele. Tudo o que acontece ou está acontecendo, ele está lá. Repórter Barra Pesada. Para ele, o crime não compensa. De segunda a sábado, 12:30, na SRC TV, canal 17. Barra Pesada, com Henrique Neto. SRC TV. Aqui você se vê. No programa Ponto de Encontro de hoje, nós temos a presença do Jonilson Avelino da Silva, conhecido popularmente como Careca, professor de Educação Física e um treinador de natação que tem aí se destacado bastante com seus alunos. Careca, um prazer recebê-lo aqui com a gente no programa Ponto de Encontro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Deus. Para a gente é uma alegria imensa estar aqui para a gente poder divulgar nosso trabalho. Afinal das contas, a gente trabalha com criança e nosso maior objetivo é divulgar o trabalho da gente para trazer mais crianças. Muito obrigado. Careca, vou te chamar assim porque é assim que você é mais conhecido, né? Como é que você veio parar em Andradina? Você é do estado de Mato Grosso do Sul e se formou lá ou veio para cá? Como é que foi essa história? Bom, eu trabalhei com natação lá em Corumbá, sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul, trabalhei lá há 10 anos com natação. Tive uma oportunidade, na época, de ser técnico da seleção brasileira de natação pela região Centro-Oeste. Como eu não era formado, ficou difícil de eu ser convocado para a seleção. E na época só tinha a Faculdade de Educação Física em Campo Grande, na Federal, e era muito concorrido. E aí em 90 prestei o vestibular, né, para Andradina e lá na Federal, e eu passei aqui em Andradina. Eu vim com o objetivo de fazer a Faculdade de Educação Física e retornar para minha cidade natal, mas esse era meu plano, o plano de Deus era outro, né? Então você veio para cá para fazer a faculdade, cursar aqui na Escola Superior de Educação Física do Estela Maris, e acabou ficando aqui em Andradina. Exatamente. Cara, aqui a preferência, por que a preferência pela natação? Você poderia treinar outros atletas, mas você resolveu se especializar na natação. Bem, eu fui treinador de natação, fui nadador, né? Fui atleta. Durante 7 anos eu fiz natação, fui até convocado para a seleção de Mato Grosso do Sul, participei dos Jogos Escolares Brasileiros, que foi em Brasília, e peguei muito amor pela natação.
E surgiu a oportunidade, quando eu tinha 17 anos, de trabalhar com uma escolinha de natação na cidade, né, lá em Corumbá. E a gente começou assim, mais por hobby, vamos dizer assim, né, por brincadeira. Na época começamos com 10 crianças, e aí foi aumentando, e em menos de um ano nós tínhamos cerca de 300 crianças trabalhando com a gente. E aí isso aconteceu lá em lá em Corumbá. E aí a gente começou a formar uma equipe de natação, né? Começou a aparecer crianças assim, destacar, e fomos formando a equipe de natação, e a gente foi pegando prazer. E quando eu vim para Andradina, eu já vim com o objetivo de fazer a faculdade e ser técnico de natação. Eu já tinha isso na minha cabeça já. Uma outra questão, você falou aí que vários atletas que passaram pelas suas mãos como treinador se destacaram. Gostaria que você falasse de alguns que se destacaram no cenário nacional, e parece-me que até internacional você já tem algum atleta que se destacou nessa categoria, assim, para sair do país, para disputar torneios fora do Brasil. Exatamente. Eu comecei com a natação em 81, né, lá em Corumbá. E os 10 anos que eu trabalhei lá, nós tivemos 2 atletas que foram o destaque maior, que foi o Marcos Sérgio Tiaém, no troféu Chico Piscina, que é uma competição já reconhecida internacionalmente, é realizado sempre no mês de outubro em Mococa. Esse nadador nosso foi medalha de bronze. E logo em seguida nós tivemos um outro nadador, Danilo Silva de Moura, que ele foi campeão brasileiro na prova do 100 livre lá no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e ele foi contratado pela equipe do Flamengo. Esses foram os atletas que eu revelei em Corumbá, que foram os destaques. E aqui em Andradina nós tivemos vários destaques, né? Várias gerações já passaram por nós. Nós tivemos, na época que nós fizemos a primeira parceria com o Corinthians, que foi na época do ano 2000, 2002, nós tínhamos 6 atletas que nadavam pelo Corinthians, né? O Walter Longo Neto, o Lucas Brenha, o Hélio Júnior, o Guilherme Belisário, o Vinícius Belisário, o Edivande Bertoletti, que foi o melhor de todos naquela época, né? E a Camila Pimentel. Então, essa foi a primeira geração assim, de destaque a nível nacional que nós tivemos, né? Que foi essa parceria do Corinthians. E logo em seguida veio as outras gerações, né? Aí veio a Tainara, né? Tainara Silva Pereira, depois veio a Larissa Arsênio, a Viviane Lousado, e uma série de nadadores que destacaram aí, né? Então, hoje, a nível nacional e internacional, o destaque maior que nós tivemos é o Edivande Bertoletti, que foi até campeão sul-americano, bateu o recorde do Rogério Romero, que nadou 4 Olimpíadas, e só não foi para a Olimpíada porque ele não soube lidar com o sucesso, né? Teve oportunidade, mas aí quando ele começou a ganhar dinheiro, comprou carro, aí mudou o esquema, né? E hoje, atualmente, o que nós temos aí que se destaca bastante é o Vitor Rosalém. O Careca, o que nós ouvimos falar aí da molecada, da meninada que passa pelas suas mãos, é que você é um técnico muito rigoroso. Por que você tem essa fama e qual o objetivo desse rigor no treinamento? A gente segue o padrão, vamos dizer assim, das melhores equipes, né? Eu, quando vim para cá, eu acompanhava muito o trabalho do Flamengo, tanto que todo ano eu ia para o Rio de Janeiro e ficava lá um mês e meio estagiando no Flamengo. E eu via o treinamento lá dos técnicos carioca, que eles cobravam muito dos alunos, sabe? E na época o Rio de Janeiro era o bambambam da natação, né? Nos anos 80. E quando a gente veio aqui para São Paulo, começou a acompanhar os clubes grandes aqui, o Pinheiros, o Corinthians, a Unisanto, e a gente vê que esse mesmo rigor. Então, se a gente deixar as crianças fazer do jeito deles, eles querem moleza, eles não querem suar a camisa. Então, não funciona. Então, a gente tem que fazer do nosso jeito, tem o programa para ser feito, eles têm que seguir aquele programa. E nessa parte aí, a gente faz eles entender que eles querem comodismo, né? Que é o natural do ser humano. E a gente tem que tirar eles da área de conforto. E essa área de conforto é sacrifício, é luta, é determinação, e é o que a gente aplica neles. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, além da preparação para as competições, isso também dá uma motivação para o atleta, para a criança, para o adolescente, em termos de vida também, né, Careca? Porque se eles estão ali aprendendo a competição, a ter disciplina, você acha que isso também interfere na vida pessoal dos atletas? Olha, eu me sinto assim muito gratificado quando um ex-nadador chega lá na piscina e às vezes ele faz assim questão até de testemunhar a vida dele de atleta que passou por nós, né?
que hoje eles são formados, nós temos engenheiro, temos médico, temos advogado, e fizeram essa vida toda. E a gente trabalha lá com uma filosofia de não só formar nadador, mas também de ajudar na formação educacional do jovem. E aí a gente aplica não só a parte técnica de natação, mas inclusive a parte religiosa que a gente cobra bastante. Sabe? Nós temos sempre no sábado lá, meia hora destinada assim para a gente ter uma conversa religiosa com os atletas, faz alguma leitura da Bíblia, respeitando sempre a religião de cada um. Nas saídas nossas, em todas as viagens, quando a gente sai, a gente reúne os pais, os atletas, as pessoas que estão lá, dá as mãos, faz aquela corrente. Então a gente cobra das crianças que a vida tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina agora, não aprender agora, quando você tiver adulto, você não vai aprender. Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. Eu estou conversando com Jonilson Avelino da Silva, treinador de natação aqui de Andradina. Até o próximo bloco, não saia daí. Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Tudo o que acontece no seu dia a dia, na sua rua ou na sua cidade, no seu bairro ou na sua balada. A informação procura você, onde você estiver. Para quem faz de tudo, para você que se informa. Um portal feito exclusivamente para você. Acesse www.lr1.com.br. Você no centro da informação. Estamos de volta no programa Ponto de Encontro para o segundo bloco, conversando hoje com o Jonilson Avelino da Silva, o Careca, grande treinador aí que tem colocado a meninada para ganhar várias medalhas nas competições que tem participado. Falando em competições, Careca, queria que você falasse um pouco das últimas competições e dos resultados. A gente tem visto na mídia, principalmente pelo Sistema Regional de Comunicação, que a natação tem conseguido muitas medalhas nas competições em que participou, né? Principalmente nós tivemos agora uma participação muito importante nos Jogos Regionais. Falar um pouquinho sobre esses resultados aí, como é que foi essas participações? Bom, Dio, a gente tem assim um calendário que a gente desenvolve durante o ano. Nós dividimos assim, no primeiro semestre nós temos 5 torneios regionais da federação, é um torneio, 2 torneios no máximo por mês, aqui na nossa região. Aqui a região nossa pega de Bauru para cá, Bauru, Lins, Prudente, Marília, Assis, Ourinho, Andradina, Birigui. Então tem um rodízio de competições da federação, são 5 torneios distribuídos nessas cidades. Além desses 5 torneios da federação, nós temos 2 festivais de escolinha, que a gente realiza no primeiro semestre, que é o Festival de Escolinha Dia da Amizade, geralmente no mês de março, e o Festival de Escolinha Dia das Mães. O intuito desse Festival de Escolinha é para a gente revelar crianças. São as crianças que estão nas escolinhas, começam com pranchinhas, espaguete, as provas bem curtas que as crianças dão conta de fazer. Essas são as competições intermediárias. E nós temos as competições-alvo, que são as competições principais do calendário. E essas competições-alvo geralmente são os campeonatos estaduais e os jogos regionais e os campeonatos brasileiros. E, por exemplo, nos Jogos Regionais teve um destaque muito, muito grande. Quantas medalhas conseguiram e quem se destacou mais aí, Careca? Os Jogos Regionais foi a última competição nossa do calendário do primeiro semestre. Nós trabalhamos 25 semanas para essa competição. A nossa molecada estava focada na competição. Levamos 20 nadadores. E nós tivemos assim, porque a Andradina participa na segunda divisão, né? Os Jogos Regionais hoje é dividido na primeira e segunda divisão. E na segunda divisão, nós tivemos aí mais de 60 medalhas, né? E nós conseguimos aí, vamos dizer assim, 90% das medalhas para a cidade. Como o nosso secretário de esporte, Flávio Moreira, disse, a natação se tornou o carro-chefe de Andradina nos Jogos Regionais. E tivemos ainda um nadador, que é o Viuri Rodrigo Moreno, que conseguiu o índice para os Jogos Abertos. Os Jogos Abertos é no segundo semestre e é tido como os jogos mais importantes aqui da América Latina, né? E teve uma travessia agora, acho que do Rio Paraná.
nós tivemos uma participação também. Andradina foi, você levou alguns atletas? Nós fomos com 23 nadadores nessa travessia. Essa travessia ela já é uma competição tradicional, é a competição mais antiga de águas abertas que tem aqui no Brasil. Essa foi a 48ª travessia e todo ano a gente tem participado e conseguido bons resultados. Mas esse ano nós superamos os resultados de todas as outras. Nós fomos até com um número menor de nadadores, que a gente costuma levar cerca de 30 atletas. Nessa nós fomos com 23, mas o resultado foi melhor do que as outras. Nós tivemos na categoria Mirim, que é atletas de 11, 12, 13 anos, a Maria Eduarda Morim Casari pegou medalha de ouro, foi a campeã da categoria. Tivemos o Cauã Silva, que foi vice-campeão na categoria Mirim, e tivemos o Juan Carneiro, que foi o terceiro colocado nessa categoria Mirim. Aí nós tivemos a categoria infantil, os atletas de 14, 15, 16 anos. A Marcela Briga Franco ficou em primeiro lugar na categoria, atleta nossa, e a Viviane Nascimento Lousado ficou em terceiro lugar. E tivemos o Viuri Rodrigo Moreno, que foi o melhor de todos. Nessa categoria dele infantil, ele foi o vice-colocado, e na colocação geral de todos os atletas, ele foi o terceiro melhor nadador da travessia. Isso nunca aconteceu, da gente conseguir colocar um atleta como terceiro ou segundo ou primeiro colocado na classificação geral. Porque é muitos atletas, são 140 nadadores, né? O Careca, e qual que é a distância que o nadador faz nessa travessia? Só para o pessoal ter uma ideia, e qual o tempo, né, que ele vai gastar para poder fazer a travessia do rio? São 3 quilômetros, Dil. Eu estava falando da categoria, só para não ficar de fora alguns atletas, não ficar chateado. Aí nós tivemos a Patrícia e a Tawane na categoria juvenil, que é 17, 18, 19 anos, que foram vice-campeã em terceiro lugar. E a Larissa Arsênio, que ela nadou na categoria adulta, ela ficou em terceiro lugar na categoria, né? A distância é 3 quilômetros, Dil. O atleta, para participar, tem que estar preparado, né? Você não vai levar um atleta lá para nadar no rio, águas abertas, se não tiver condições. Então a gente faz uma preparação para desenvolver bem o sistema aeróbico do atleta, ele está bem fortalecido e poder participar. Mas o maior desafio é superar o medo, que nem todos aqueles que são bons de piscina são bons de rios, porque o medo às vezes é uma barreira muito grande e tem que superar o medo, não é muito fácil não. Eu imagino que não deve ser fácil, né? A pessoa entrar num rio aberto e nadar durante 30 minutos. Ô Careca, eu queria que você falasse um pouco do destaque que nós temos em Andradina agora, que é o Vitor Rosalém. É uma revelação e esse menino tem se destacado muito, nós temos acompanhado aí, tem trazido muitas medalhas. Dá uma história dele aí para a gente poder entender como é que esse menino chegou aonde ele está agora. Olha, muitas das crianças, né, e muitos dos atletas destacam internacionalmente, inclusive o César Cero também passou por isso, eles chegam até nós por orientação médica. Como todos sabem, segundo os médicos, a natação é o esporte mais completo que tem. Não só para desenvolvimento físico dos músculos, mas até mesmo para ajudar na alfabetização da criança, desenvolvimento dos órgãos e tudo mais. E o Vitor Rosalém, quando ele entrou na natação, ele entrou até por problema de saúde. E com 4 anos começou a nadar, como toda criança, aquela braçada toda descoordenada, não sabia a respiração e tudo mais. Mas foi, como todos os outros, desenvolvendo. E quando ele estava com 11 anos, hoje ele está com 14, quando ele estava com 11 anos na categoria Petis, ele gostava muito de nadar o nado de peito. E no treinamento a gente começou a observar que o nado de costa dele, ele estava sendo rápido, porque os meninos nadando no crawl, ele estava nadando costa, ele chegava colado com os meninos nos tiros de velocidade que nós dávamos no treinamento. Aí eu levei ele para uma competição em Assis e pus ele para nadar a prova de 100 costa. E ele não queria nadar de jeito nenhum, ficou nervoso, ficou brabo, brigou comigo, ficou bicudo. Mas eu sabia que ali estava o potencial dele, né? A gente enxerga isso. E ele ganhou a prova lá, inclusive ele foi convocado na seleção regional nessa prova do nado de costa. Aí a cabecinha dele já começou a mudar. Ele foi nadar em Mococa, depois de um mês, uma competição já com atletas federados, dos clubes da capital e da Baixada Santista, e lá ele foi o vice-campeão nessa prova. E ele era desconhecido até então, ninguém conhecia o Vitor Rosalém, né? Daí começou o nome dele, nessa competição em Mococa. Depois, no ano seguinte, com 12 anos, ele terminou o ano de 2011, ele como o melhor atleta da categoria Petis. Aí os treinadores do Corinthians viram no ranking nacional que o tempo dele era superior aos atletas federados e fizeram a proposta para a gente, para a família, para poder nadar pelo Corinthians. Aí nós tivemos uma reunião com o nosso presidente da PAN, que está aqui, o Carlos Valdemar, o Baresi, o presidente lá do ATC, e os pais dos atletas, para ver o que era melhor.
Porque a gente sempre trabalhou com o objetivo de federar um atleta, mas a cidade não nos ajuda, né? Não dá, porque a despesa é muito alta, a gente não consegue patrocínio das empresas e o Corinthians banca todas as despesas. Então o Vitor Rosalém hoje é o destaque, foi campeão brasileiro ano passado, esse ano já foi campeão brasileiro de novo. Esse final de semana agora, esse último final de semana, ele nadou pela seleção do estado lá em Natal e ele foi campeão na prova de 100 metros costas. Inclusive eu estou aqui com a medalha dele. Essa é a medalha? Essa é a medalha dele. Só rapidamente para a gente encerrar o bloco, mostrar um pouco aí como que foi essa medalha e qual foi a participação, em qual competição que ele participou. Ele nadou a prova do 100 costa, ele foi campeão nessa prova e essa prova foi o passaporte para ele para a seleção brasileira. Ele está convocado na seleção brasileira e agora no final de novembro, início de dezembro, ele nada o sul-americano, tá? O sul-americano na Argentina. Então, até hoje, essa é a medalha mais importante que ele conquistou, que é a convocação dele na tão sonhada seleção brasileira de natação. Nós estamos conversando aqui com o Jonilson Avelino da Silva, o Careca, e no próximo bloco nós vamos ter uma participação especial do Carlos Valdemar Pereira Pinto, que é o presidente da APAN, que é uma das grandes motivadoras e incentivadoras do esporte da natação em Andradina. Até o próximo bloco, não saia daí, eu espero você. Você quer conforto, design, beleza, economia? Venha conhecer Alessandra Móveis e Decorações. Lançamentos, tendências e novidades. Tudo o que há de melhor para o seu lar você encontra aqui. Alessandra Móveis e Decorações. Venha conferir. Rua José Bonifácio, 1339. Fone 18 3722 2191. Em Andradina. Música, notícia e entretenimento. Essa é a sua 760, Rádio Urupupungá. 24 horas no ar, com muita alegria e descontração. Manhã Maior, Fala Munhoz, A Cidade contra o Crime, Manhã Sertaneja, Alto Astral e, é claro, Padre Reginaldo Mazzotti e muito mais. 760, a rádio que o povo escuta. Mais uma empresa do SRC. Quer saber onde estão as melhores ofertas? Onde comprar? Ofertas do SRC. Aqui você fica sabendo das últimas novidades, dos melhores preços e onde fazer suas compras. Ofertas do SRC. De segunda a sexta, à 13h, na SRC TV. SRC TV. Aqui você se vê. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Ponto de Encontro e neste bloco teremos a participação especial do Carlos Valdemar Pereira Pinto, que é o presidente da APAN. A APAN é a Associação de Pais e Amigos da Natação. Valdemar, seja bem-vindo ao nosso programa. Qual é a finalidade da APAN? Para que ela existe? E quais os objetivos que a APAN faz em relação aos atletas? Obrigado, né? A APAN é uma entidade que já existe aí há 25 anos. E a finalidade é apoiar a natação, né? Nós temos a parceria com o Andradina Tênis Clube, porque na verdade somos um braço de lá, né? Visando arrecadar fundo para que os atletas viajem, né? E dando suporte, segurança, tranquilidade para eles nesse sentido. E essa entidade, a maioria das pessoas que participam são todos pais de atletas, como é o seu caso. Sua filha também, ela nadou participou dessas competições e aí você acabou se transformando no presidente. Isso, inclusive ela nada até hoje. O Ronan também começou a nadar lá, tivemos 7 pessoas da família nadando e é justamente isso daí, envolver a família, né? É o grande sentido. E a gente dá o apoio geral para os atletas. A gente faz festinhas para arrecadar fundos e conseguir verba para que eles viajem. Agora, falar com o Careca. Careca, na sua opinião, qual é a importância dessa entidade junto com vocês ali para auxiliar nos trabalhos com os nadadores? Dil, a gente que trabalha na área da educação física, não é só um questionamento meu, mas de todos os treinadores, está cada vez mais difícil trabalhar com o jovem, tá? Mais agora que está todo mundo tendo acesso à internet, ao Facebook, né? Muitas crianças aí estão tendo muitas informações e eles estão, assim, se deixando levar, talvez assim, exagerando até nesse ponto.
E aí que entra a retaguarda da família. Se a gente não tiver o pai e a mãe de lado para nos dar o suporte, para fazer com que essas crianças venham até nós, fica difícil para a gente. Então a gente faz questão de fazer a integração da família, trazer o pai e a mãe junto, em reunião que a gente organiza. Quase que todo mês nós temos uma reunião com os pais para comentar o nosso programa de treinamento, as viagens, as competições do calendário e até as promoções que precisa fazer. Então a família, a PAN, é importantíssima para nós. E vocês acompanham os atletas também nas viagens, nos treinamentos também, ô Valdemar? É, perfeito. A gente sempre está presente, né? Não interfere no Careca, no treinamento dele, a gente não interfere, mas a gente dá o suporte, dá aquela segurança, dá aquela tranquilidade para os atletas, mostrar que a gente está junto, né? É sempre presente. Então, de uma certa forma, essa contribuição que vocês dão é fundamental. Inclusive, estou me recordando agora, quando o secretário de esportes esteve aqui, o Flávio Moreira, ele comentou isso, ele falou que um dos motivos pelos quais a natação dá certo em Andradina é exatamente essa participação dos pais. Agora, só voltando a falar do Vitor, Careca, como é que você vê essa ascensão dele e de outros atletas em Andradina? Por que a cidade se destaca em relação a outros esportes com conquistas de grandes medalhas e destacando com atletas também que estão aí assumindo essas posições no ranking nacional? Olha, nós temos lá já um programa de treinamento que a gente adota lá no ATC, né? Quando as crianças começam lá, começam na aula de escolinha com a professora Helenei e hoje com a professora Larissa. Da fase de iniciação passa para o aperfeiçoamento, começa na iniciação com a Helenei, passa para o aperfeiçoamento com a professora Larissa e depois passa para o treinamento comigo. Então nós temos esse programa para fazer. E no treinamento, nós já temos um programa que a gente adota com as crianças, né? Então a gente cobra muito a participação, a frequência do treinamento, para que a gente possa fazer com que eles desenvolvam o talento deles. Agora, o importante é que aqui em Andradina tem muita criança talentosa da natação. Hoje lá no CSU, que nós estamos trabalhando lá com as crianças lá, são crianças assim, de família menos favorecida, mas nós temos muita criança lá que está despontando. Nós já temos uma nadadora do CSU, que é a Angelina, que foi revelada, já está nadando com a gente no ATC, na PAN, e ela participou da travessia agora, que teve lá em Panorama, conseguiu boa colocação na categoria dela, não foi medalha, e tem participado já dos torneios da federação e tem conseguido bons resultados. Então eu acredito que é o talento junto com o programa de treinamento que faz com que dê certo e apoio da família. E em relação a esse treinamento, esse planejamento que vocês fazem, quantas horas por dia um atleta ele precisa treinar para poder estar apto a participar e ganhar medalhas? Funciona assim, Dil. Na iniciação é 1 hora de aula, né? 3 vezes na semana. No aperfeiçoamento já passa por 1h30, já 4 vezes na semana. E no treinamento a gente treina a molecada de segunda a sábado. Eles só descansam no domingo. E aí o treinamento vai de 2 a 3 horas de treinamento. Alguns atletas que despontam, como é o caso do Vitor Rosalém, o Viuri, que é outro atleta nosso que está despontando, já está federado, esses atletas, além de fazer cerca de 2 a 3 horas de treinamento na piscina, eles têm que ter mais 1 hora, 1h30 de academia, 2 a 3 vezes na semana, que é um trabalho específico de força que eles fazem para a natação. Valdemar, pelo tempo que você está na APAN, você percebe assim, eles reclamam, as crianças, você é pai de uma nadadora, eles reclamam desse programa, desse planejamento, ou eles já estão acostumados? Ô Dil, a gente está ali há 15 anos, né, e o que a gente nota é que no início às vezes reclamam, mas depois vai se adaptando, porque entende que é melhor para eles, né? Porque é um trabalho que só tem a crescer, e ao passar do tempo eles vão se desenvolvendo. E no caso, assim, como é que você, como pai que está acompanhando ali, quando o atleta ganha medalha, né, sua filha já ganhou várias medalhas, como é que é a sensação dos pais no final de uma competição, ao ver que o filho ganhou uma medalha de prata, de ouro ou de bronze? É gratificante, mas o principal de tudo é a disciplina que é plantada ali, a integração, né? Claro que a gente fica feliz, a gente fica muito contente, e vale a pena frisar que lá nós temos um trabalho social muito forte, que é envolvido também essas crianças, né? Nós temos o sócio-atleta, que é um apoio da diretoria do ATC APAN, que é a primeira base. Esse sócio-atleta, quando alguém se destaca, a gente vê, olha, esse atleta dá pra gente pensar, vamos fazer esse trabalho social, vamos tirar essa criança da rua.
Não são muitos, mas a gente tem lá esse trabalho. E tem, por outro lado, o trabalho de alto rendimento, que no caso é os atletas de ponta. Careca, quando você fala assim que o aluno ele está federado, né? O atleta está federado, o que significa isso para as pessoas entenderem? Significa o seguinte, os atletas, para ser federado na natação, falar especificamente da natação, ele tem que atingir um índice exigido pela Federação Aquática Paulista. Então, os índices são bastante rigorosos, não são fáceis, e os atletas têm que, além de conseguir esses índices, a gente tem como parâmetro também de avaliação o ranking brasileiro. A gente pega o ranking brasileiro da categoria do atleta e vê se no ranking brasileiro, se a gente for federar ele, apesar de depois de ter conseguido um índice, né, se ele tem alguma chance de classificação, pelo menos entre os 8 melhores da prova ou chance de medalha. Porque não vale a pena você federar um atleta só porque ele pegou o índice, sendo que ele vai ficar em 20º, 30º lugar. Entendeu? Então a gente faz questão de, porque é uma competição pesada, é cara, não é fácil, a gente faz questão de ver se o atleta tem pelo menos chance de medalha. E o Carlos estava falando aqui a respeito do trabalho social da PAN, também queria me lembrar, Dil, que hoje tem um incentivo bom para nossas crianças da natação. Desde o ano passado nós conseguimos ter incentivo de algumas escolas particulares aqui da cidade, que os atletas que estão se destacando na natação estão ganhando bolsa na escola. Algumas escolas estão dando 50% de bolsa, outras escolas já estão dando 100% de bolsa. E isso para a família eu acho que é importante, né, Jacaré? Com certeza, muito importante, porque é um incentivo a mais, né? É muito interessante essa questão do incentivo dessas escolas e que outras empresas também possam, de uma certa aderir, forma, né? aderir a essas colaborações. Mas eu queria agradecer muito a presença sua, Careca, e do Jacaré, né? Que são assim que vocês são mais conhecidos. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui no SRC TV, no programa Ponto de Encontro. E é um prazer muito grande de ter-os recebido aqui para participar conosco. Nós que agradecemos, Deus. A gente agradece muito. Tenho certeza que agora que já está voltando o calor de novo, a natação vai aumentar o número de crianças na piscina. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Agradecer a Deus aí, a você, por tudo que está nos ajudando, viu? Estamos encerrando mais uma edição do programa Ponto de Encontro aqui do SRC TV. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Eu espero você.